música irradia um bem-estar muito grande, um estado muito bom. A música é para qualquer momento, qualquer estado de espírito. Se você está muito eufórico, tem uma música. Se você está muito triste, a música te aconchega. Se você está feliz com alguma coisa, a música é sempre, em qualquer ambiente. É igual uma flor, né? Para qualquer ambiente, ela tem utilidade. Então, nós estamos aí em mais um momento de trabalho, agradecendo sempre a espiritualidade que nos dá essa oportunidade de aqui estarmos reunidos num momento solene, porque nós falamos momento solene, porque quando nós paramos para ouvir mensagens que tratam a nossa alma, que cuidam do alimento espiritual do espírito, é um momento solene. E nós temos que render mesmo graças e agradecimento a Deus por aqui estarmos nesta casa centenária, que está comemorando os seus 139 anos de fundação, desde o século XIX. A gente fala isso, nós somos de vários séculos, né? Nós somos aí universais, mas quanto a gente está? Nós estamos no século XXI. A maioria, talvez aqui, ou nem todos, são do século XX. E o Grêmio em 1886. A gente fala nessa data, isso dá uma noção. 23 de junho de 1886, quando tudo começou no estado do Rio de Janeiro e Barra pela Luz. Que é uma missão. E Claudino Dias, ele teve esse despertar. Talvez ele nem pudesse entender porque que ele veio para o Brasil. Ele era de Portugal, veio morar no Brasil. Imagina, ele nunca poderia imaginar que ele seria o portador de uma mensagem espírita, ele também não sendo espírita. E ele iniciou essa trajetória dessa casa, que é o nosso ponto seguro, é o nosso aconchego, é tudo que nós precisamos para caminhar na direção da luz. Então, parabéns aos fundadores, todos esses que deixaram esse legado para que nós hoje usufruíssemos, utilizando recursos manuais pouquíssimos. Está tudo pronto, é só a gente arregaçar a manga e tornar a obra. O mais importante é que nós estamos no caminho e esta casa está de portas abertas para quem queira entrar, usufruir de um momento como esse e só passar. Por isso que ela é a casa do caminho, porque ela permite que você passe, receba uma boa energia e continue a vida, tanto a vida material quanto a espiritual. Então, que Deus nos abençoe nessa tarde de hoje, Jesus nos ilumine, nos aconchegue. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Fora da Caridade não há salvação. Fazendo um parênteses sobre caridade, tem um momento da minha vida para dividir com vocês, se me permitem, de uma experiência de caridade total e absoluta, que foi a tia Cida que fez para mim na minha vida. A primeira vez foi quando ela me chamou para trabalhar na livraria do Grêmio, ainda era lá embaixo. Era isso, Ivan. E aí eles me colocaram para trabalhar lá e a faculdade estava conflitando os horários um pouquinho. E aí eu falei, nossa, tia Cida, meu primeiro emprego e agora eu estou sem emprego. Em menos de 3 meses. E aí ela falou assim, não, mas espera aí. Eu estou pensando em abrir uma loja de doce. E você gosta de doce? Eu falei, pior é que eu gosto. Aí ela, não, então tá ótimo. Eu faço os doces e você toma conta da loja e você tem um segundo emprego. Sem perguntar se eu tinha experiência,
Sem perguntar nem se eu sabia fazer conta para vender os doces, se eu ia comer mais doce do que ia receber salário, nem nada. Exemplos de caridade a gente tem ao longo da nossa vida. E graças a Deus eu tive esses e muitos outros vindo dessa flor de uma das mais coloridas do meu jardim. Aqui na terra e agora lá de cima. Colorida e agora brilhando mais ainda. Com certeza absoluta. Uma vez ela falou para mim, assim, Franci, por que você está tão triste? Eu vinha triste para o Grêmio, quase arrastada, há muitos anos atrás. Aí eu contei para ela, falei, ai tia, já contei essa história aqui uma vez. Tanta coisa para ler, tanta coisa para aprender, eu não sei se eu vou dar conta, então eu nunca vou ser feliz. Aí ela virou para mim e falou, não, tem uma coisa muito daquele jeito, muito simples. Sabe os 10 mandamentos? Então, é só isso. Só isso. Não precisa ler todos os livros, não precisa nada. Tem uns 10 mandamentos, é só isso. Eu saí daqui, nossa, falei, Nath, você salvou minha vida agora, não vou precisar comprar um monte de livro, não vou nada. Comecei a ler os 10 mandamentos e a estudar um por um, voltei correndo para pegar o primeiro livro da codificação. E ela riu de mim, mas ela riu, ela tá vendo? Não adianta correr. A gente precisa se esforçar e ir aos pouquinhos. Porque na evolução não existe uma ponte que dê um salto gigante. A gente precisa construí-la, ela não está pronta. Então é isso que também fica desse exemplo de caridade, de empenho no bem e também com suas dificuldades. Porque se estamos aqui é porque temos muitas dificuldades ainda, mas que com amor, que é o outro nome da caridade, a gente consegue plantar no coração dos outros as florezinhas coloridas da esperança, da convicção do amor de Jesus por nós, a maior prova de caridade de Deus para conosco aqui na Terra. E aí fica esse rastro de conhecimento, de alegria, de poesia, literatura, teatro, que ela deixa pra gente aqui, e de muitas outras coisas doces pela vida. E então, eu vou aproveitar e vou ler, em homenagem a Tia Cida, uma poesia desse livro do Chico Xavier, que é o primeiro livro. E não é uma psicografia, é uma poesia dele mesmo, impressionante, e como ela falaria, é de uma métrica. E ele chama, intitulado Avante. Eu posso errar um pouquinho porque a letrinha dele é muito bonitinha. Avante. Ó vós, os que buscas no extenso mar da vida o porto do descanso e um pouco de ventura. Ó, não vos importeis com uma ilusão perdida e nem deveis chorar a gélida amargura. Chorar? Para que chorar se a vida é uma corrida, um momento fugaz e que tão pouco dura? Para que lamentar se a nossa grande lida é o cadinho febril que torna a alma pura? Para que desmanchar em prantos dolorosos os nossos ideais e os dias tão formosos, nos quais sonhamos nós, eu, em esperança e luz? Oh não acabeis com a vossa vida bela, pois cada uma alma tem uma brilhante estrela que a fortalece e anima, ampara e conduz. Francisco Xavier. Então, para nós que ficamos aqui, vamos avante, com Jesus, com Deus, e seguindo os bons exemplos, porque eles estão em cada um de nós. Basta a gente querer ultrapassar as barreiras do nosso preconceito, do que a gente acha que deveria ser, para enxergar no outro o caminho de luz que com tanto sacrifício ele trilha. E às vezes a gente se detém nos detalhes menos felizes de nossas caminhadas. Fora da caridade não há salvação.
que então vai ser a caridade. A primeira caridade vai ser a caridade para conosco. Vai ser a caridade da gente se cuidar, da gente cuidar do nosso corpo físico com amor, porque é um presente que a gente tem aqui todos os dias, é um instrumento da nossa evolução. Caridade para conosco, no sentido espiritual, no sentido moral, que é o mais difícil, porque é o que mais dói, é o que mais requer sacrifícios de nossa parte. A caridade, segundo Paulo, o amor em movimento. Quando nós estamos dispostos a fazer a caridade, são gotinhas de amor, são luzezinhas de amor que se movem ao nosso redor e elas se espalham. É o amor em movimento e ele alcança cada vez mais lugares, corações, pessoas, mentes. Sabemos que estamos todos ligados, aqui e lá, graças a Deus. E as nossas conexões vão depender somente dos nossos pensamentos e ações, do nosso esforço, do nosso amor, da nossa caridade. Fora da caridade não há salvação, nessa expressão estão contidos, então, todos os destinos de nós, homens, aqui na terra e lá no céu. Aqui na terra, porque dependendo da maneira com que nós iremos reagir às coisas que nos acontecem, ficaremos em paz. Se a gente recebe um não e consegue não revidar da mesma medida, com a mesma medida, a gente já trilhou um pouquinho do caminho dessa paz. Já é uma caridade. Primeiro, com o nosso próprio coração. Segundo, com o outro, que às vezes nos faz o mal porque não sabe que pode nos fazer o bem. Às vezes o outro ainda não compreendeu, porque não sentiu muito amor na sua vida, que ele pode ser instrumento de amor na vida de tanta gente. Ou que seja na vida de um animal, ou que seja arrumando uma plantinha. É amor. Então a gente vive bem na terra, vive em paz. Mas isso não quer dizer que a gente vá viver sem obstáculos, sem as dores que fazem parte da nossa caminhada por aqui, porque elas fazem parte do nosso currículo da escola, da nossa grade. Se eu revido a pessoa que me fez o mal com outro mal, eu coloco até um nome de justiça nisso. Ah, mas eu preciso fazer justiça, porque fulano me levou tudo, porque fulano me traiu, ou porque fulano falou mal de mim na rua. Então eu preciso falar também dele para os outros, para as pessoas saberem com quem estão lidando. Isso é vingança, que a gente mascara para poder ter a consciência um pouquinho mais tranquila na hora de falar com o outro. Falta de caridade, mas falta de caridade até com quem me faz mal, principalmente com quem me faz mal, com quem eu vejo que faz mal aos outros. Porque imaginemos se nossos mentores fizessem isso conosco toda vez que a gente escorrega, ou que a gente tem um mau pensamento, que eles falassem para o outro: ah, não fica perto dela não, porque olha, ontem pensou isso com muita força. Será que a gente ainda teria proteção espiritual? Se a gente se colocar no lugar do sofredor, porque quem pratica o mal é o maior sofredor, será que a gente agiria diferente dele? Sabemos que estamos muito mais próximos do primitivo do que do regenerado. Embora em transição,
porque demora muito. E dependendo do nosso espírito, da nossa vontade, demora mais ainda, ou menos um pouco. A caridade com que o Cristo olha para a gente é o amor. É o amor em várias formas. Em forma de uma amizade, é o amor em forma de um emprego, que a gente às vezes fala, nossa, não aguento mais, não estou aguentando mais. E aí não vai, e aí vai de qualquer jeito. A caridade, a gente se depara com ela todos os dias dentro das nossas casas. A caridade vem com o nome de pai, de mãe, de filho, de filha, de enteado, de marido, de esposa, de doença. Uma das maiores formas de caridade, embora nós ainda não tenhamos a capacidade de compreender de Deus para conosco, é a dor. Só através da dor nós nos entregamos nas mãos de Deus. Só quando estamos no fundo, muitas vezes, do poço, onde achamos que não temos mais saída, é que nós nos despimos da nossa vaidade, do nosso orgulho, e realmente sentimos que Deus toma conta de nós, mas que Ele não vai fazer a nossa parte. Naquele momento de introspecção, no momento de maior dor, ou daquele silêncio profundo que às vezes a gente se acha, naquele momento onde nós atravessamos o nosso deserto por 40 dias, 40 anos, ou por 40 minutos que seja, é ali que a gente conhece verdadeiramente a caridade do amor, a caridade de Deus para conosco, a caridade de um Jesus que estende a mão para puxar o Pedro, que não teve tanta fé e caiu no mar de novo. Nessa hora, a gente compreende que esse dizer fora da caridade não há salvação jamais será uma ameaça. Ele vai ser um roteiro de alegria, de sustentação na hora da nossa prova, de alívio na hora da nossa dor. Não é porque eu vou fazer uma caridade que eu vou ter uma troca. Não é troca. É lei. Quando a gente, no estado evolutivo que estamos, quando a gente faz uma coisa boa e recebe um abraço, um sorriso, eu tenho certeza que o coração da gente se enche de um sentimento que a gente ainda nem sabe direito, que é completamente diferente das gratificações imediatas que as ilusões da vida nos trazem hoje em dia. É diferente porque nós sentimos. Nós não passamos por e viramos a página. Nós sentimos. A caridade, ela vai se mostrar numa leitura pausada do Evangelho. Porque eu costumo pensar, e isso me ajuda muito a compreender o nível pequeno que ainda me encontro mesmo, que a pausa na leitura é a respiração de Deus dentro da gente, porque ela ecoa o que a gente acabou de ler. Parece que entra em nós verdadeiramente. Já temos o relógio muito acelerado hoje em dia. Uma leitura pausada nos faz parar um pouco no tempo, nos faz compreender que a vida é muito mais do que a correria do dia a dia, que a vida é amor. Embora hoje em dia seja meio clichê falar isso, mas só é porque a gente não vive dessa forma, porque a gente encontra a verdade nas palavras de Jesus, nos atos de Jesus,
em tudo que ele deixou. A verdadeira caridade, sem perguntar de diploma, sem perguntar de riqueza, sem perguntar de família importante, de nomes importantes, ele reuniu seus apóstolos. Todos os ensinamentos foram dados para as pessoas, A caridade, ela não vê conta bancária, ela não vê beleza física, ela não vê nada disso. A caridade verdadeira, ela vê o coração de uma pessoa que precisa, às vezes, de um sorriso, às vezes de uma palavra amiga, uma pessoa que às vezes precisa só ouvir assim, não acaba aqui. A vida realmente continua, embora fique um vazio, quando uma pessoa querida vá antes de nós. Depois de um tempo vira uma saudade, mas ainda existe um vazio, porque não está ali, eu não estou vendo. E nós ainda precisamos desse contato físico. Mas isso é exercício. Porque quando existe amor de verdade, isso transcende. Porque fica inconcebível a gente acreditar que acaba aqui. Que o amor termina aqui. É uma roupa maravilhosa. É um instrumento maravilhoso, o nosso corpo físico. Mas tem uma hora que a gente precisa agradecer a ele e evoluir. E partir daqui. E a gente vai querer aqui. Quando chegar a nossa vez, porque vai chegar. Não tem jeito. A gente vai querer deixar saudade, deixar um caminho de flores coloridas, ou vai querer deixar, nossa, como era chata essa menina. Só reclamava de tudo. Acordava reclamando, nada estava bom. Se era para ler um livro, era muito longo. Se era para ver os 10 mandamentos, era muito difícil. Meu Deus. O que a gente vai querer deixar? E o que a gente vai querer aprender de verdade, compreender dessa vida, dessa nossa existência? Porque a gente já vem de muitos séculos, muitos. E a gente continua, por muitas vezes, repetindo os ciclos de errei, vou voltar para espiar, errei, vou voltar, errei, vou voltar, errei, vou voltar, errei, vou voltar. Até uma hora que dá um clique na nossa cabeça e a gente compreende que o amor também é inteligência. A inteligência de cortar os ciclos viciosos da nossa vida. E aí começa, errei, voltei, não vou fazer igual. Ou vou me esforçar muito. Porque Kardec não fala que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Então não vai ser o nosso esforço contínuo que vai valer a pena. A gente vai escorregar inúmeras vezes ainda. Mas se a gente tiver esforço, a gente tem ajuda. Se a gente tiver esforço, tem uma coisinha ali colocando a gente para frente. E a gente quebra esse ciclo de erros de tantas vidas ou de tantos anos nessa mesma reencarnação. Caridade é o nome da solução para vencer esses ciclos viciosos que nos prendem a erros às vezes bobos, a maledicências, a julgamentos, com base em quê? Nós julgamos com base no que nós achamos correto. Nossa. E aí o outro vai nos julgar com base no que ele acha correto. O exercício da caridade é, apesar de não concordarmos uns com os outros, o que sempre vai existir, apesar disso, eu sei que ele é uma pessoa
E eu sei que ele precisa de amor porque eu preciso de amor. Então eu começo a compreender que o erro do outro não é erro para ele, senão ele não faria. Assim como que eu muitas vezes faço, pode parecer erro para o outro e não para mim. A caridade, então, vai ser a da respiração de Deus, da leitura pausada. Como eu estou lendo o que está acontecendo na minha vida, com as pausas necessárias ou com a agitação do dia a dia. Com a caridade que vai nos elevar a patamares que a gente nem imagina, ou eu vou ficar presa às correntes que eu mesma criei, nessa e em outras vidas, de julgamentos, de maledicências, de atos não tão bons, porque a evolução moral é a mais difícil da gente conseguir. Eu preciso repetir isso muito, porque o ouvido mais próximo da boca que está falando é o meu. Então que a gente não se engane. O esforço diário, ele é o mais importante. Ele nos aproxima da perfeição no nosso nível. A repetição das coisas boas que a gente lê, que a gente vê nos exemplos que Jesus coloca ao nosso lado sempre, essa é a melhor. Então, já imaginou que nós também podemos ser exemplos? Já imaginou que nós também, quando nós desencarnarmos, porque vai acontecer, e se a gente for lembrada como a tia Cida é lembrada como uma flor colorida e hoje em dia mais iluminada ainda? O que fazer então para que essa caridade seja presente em nossa vida? É o exercício da humildade. Não é fácil. Porque quando os nossos corações são feridos, a gente coloca o nome de justiça na vingança que deseja para o outro. Não é fácil tomar um instinto com o coração amargurado pela dor. Mas Jesus sabe do seu esforço. Ele vê. E ele fica muito, muito feliz quando ele reconhece na gente o esforço verdadeiro. Ainda que nós caiamos novamente, natural do nosso estágio evolutivo. Mas ele vê. E aí já começa a ser cortada aquela linhazinha que sempre volta. Dos nossos erros, das nossas reclamações. Ao invés de reclamações, poderíamos pensar em orações. É um exercício também de caridade, um dos maiores também. Às vezes recebemos essa caridade das pessoas que nos amam e nós não enxergamos, porque elas vêm direto no nosso coração. Ou elas vêm em forma de abraço, ou elas vêm em forma de sustentação na hora de um caminho difícil de percorrer, cheio de espinhos ou de vazios, que só serão preenchidos com o amor de Jesus Cristo, com o Evangelho em nossas vidas, caminho de luz, que precisamos começar e recomeçar e conseguir uma evolução por dia, imagine, por menor que seja. A minha pode parecer pequena para vocês, mas é muito grande para mim, dependendo da minha dificuldade.
que tenhamos a caridade de olhar para o próximo, mais próximo da gente, quando a gente julgar que ele errou e que ele me fez mal e que por isso ele merece ser repreendido. Quem somos nós? Pedindo, esmolando o amor e ainda assim julgando o coração sofrido do próximo. Se recebemos espinhos, é melhor a gente parar para pensar por que estamos recebendo. Ao invés de juntar forças para querer uma vingança disfarçada de justiça. Não é isso que o Cristo espera de nós. Não é isso que nós deveríamos dar de retorno ao Cristo. Portanto que Ele deixou. E portanto que Ele envia todos os dias para o nosso coração. Se chegam as flechas e os espinhos, paremos para pensar. Por quê? Se a gente não encontra uma resposta nessa vida, pensemos na outra e nas outras. E então a gente age com resiliência. Bom, eu estou muito ferida, mas eu vou quebrar, ou vou tentar muito quebrar esse ciclo. Porque eu estou cansada já de errar e voltar, errar e voltar, errar e voltar. Vamos respirar mais aliviados, pensando em Jesus. O que Jesus faria na nossa situação? O que Ele deixou para a gente de instrumento de ajuda física? Porque precisamos pegar, precisamos ler, precisamos às vezes escrever várias e várias vezes para compreender uma frase, para poder colocá-la em prática. O capítulo 15 é lindo. Fora da caridade não há salvação. É lindo. Ele está praticamente no meio do Evangelho, como se ali fosse o nosso centro também. É o caminho, a verdade e a vida, o nome de Jesus. E o nome de Jesus é a caridade. Porque um coração que tem esse perfume, ele é reconhecido em qualquer lugar, em qualquer dimensão. Não nos esqueçamos disso. Que a gente tenha fé com amor. Que o perfume da caridade fique presente em nossas vidas em forma de ação, de pensamentos, de orações e de ações, porque tem muita gente precisando. Nós também. Muito obrigada pelos ouvidos caridosos de vocês, pela presença tão amorosa. E vamos terminar então com a nossa prece. Vamos elevar caridosamente, amorosamente, os nossos corações, para que Jesus nos reconheça, amando, nos amando, para que sejamos vistos no caminho do bem, para que nossa vida seja repleta de bons exemplos para os que nos rodeiam, de exemplos de esforço acima de tudo, de fé, de alegria, ainda que hajam despedidas durante a nossa caminhada, que nós guardemos todo o carinho do mundo, dos mundos, dentro de nosso coração, a certeza do reencontro. Que Jesus nos abençoe, que abençoe essa casa de Agostinho, que regenera almas, que é a casa do caminho, o posto de parada para refazimento de tantos espíritos. Agradecidos, Senhor, por tantas coisas boas em nossa caminhada, por tantas vozes amigas, por tantos carinhos e também pelas provas que encontramos. Rogamos que continue conosco, caridosamente,
hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agradecendo, mestre querido, a tua presença através dos mentores amigos, em teu nome sempre com muito respeito, encerramos a nossa reunião desta tarde. Que assim seja.